Valendo, pessoal. Vamos lá. Começando aqui, a gente está iniciando aqui uma série de conversas que a gente vem planejando aí nas últimas semanas. A gente está chamando nessa série, né, Newton Luiz, de Community Talks. O nome da série é Life After AI. Como que é essa vida aí depois da inundação de ferramentas dessa nova tecnologia que vem surgindo e vem ganhando, né, o espaço de trabalho nas nossas vidas, vem mudando muito a forma de pensar como que a gente lida com os projetos aí, né? Então a ideia é a gente ter conversas periódicas, né? Esse aqui é um piloto, um primeiro episódio que a gente está gravando, eu, Newton, Luiz, sobre temas que a gente tem conversado nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Por a nossa relação, por tudo que a gente tem feito aí nos últimos meses. E a ideia aqui é a gente trazer provocações, trazer ideias, trazer outras pessoas para a gente conversar. Acho que isso é fundamental também. A gente já tem conversado com outras pessoas que a gente quer bater papo, né, coisas que, obviamente, a gente não domina, que a gente quer entender também, desafios e tudo isso que está envolvido nessa conversa toda de inteligência artificial, né? Não só de trabalho, né, mas de vida mesmo, né? O que muda aí no nosso dia a dia, né? Hoje a ideia é a gente trazer uma conversa sobre um estudo bem importante assim que a gente tem explorado do MIT. É um estudo que em inglês, né, chama The Augmentation Trap, AI Productivity and the Cost of Cognitive Offloading. Eu fiquei pensando na tradução disso, né? The Augmentation Trap. E aí, a melhor que me veio foi a armadilha da produtividade, né? Quando a gente está olhando muito para a produtividade, o que tem por trás disso, né? O que isso pode causar aí a curto, médio e longo prazo. Acho que é isso que o estudo elabora bastante, né? E a ideia é ser uma conversa, né? Não muito estruturada. A gente tem alguns temas aqui que a gente quer colocar, mas não necessariamente uma entrevista, né? Mas uma conversa como a gente tem feito aí nas últimas semanas. Certo, Newton? O que você dá uma introdução aí? Sim. O que você achou mais interessante aí desse estudo aí? Deixa eu só fazer a minha interpretação sobre o Augmentation Trap primeiro. Boa. Que nos últimos meses tem saído muito também uma discussão sobre que o uso da AI, o que beneficia, né? Com quem beneficia, para quem beneficia, quando não beneficia. E essa questão do augmentation, né? Porque começou a circular uma hipótese de que o que a GenAI traz é, na verdade, uma augmentation. Quer dizer, ela amplifica, uma amplificação. Seria uma amplificação ou dos skills das pessoas, as pessoas são muito, têm um conhecimento muito grande, elas teriam o seu conhecimento, a sua capacidade, sua produtividade amplificada, e quem não tem, também teria uma amplificação dos erros. Né? Uma pessoa, você pode amplificar tanto as suas qualidades quanto suas deficiências. Eu acho que essa é a origem assim da provocação, no meu entendimento, do, do artigo. E por que uma provocação? Porque essa interpretação ela dizia o seguinte, que se você é uma pessoa com domínio de um de um conhecimento, iria provavelmente só amplificar os seus skills, a sua capacidade de realização, a sua capacidade de produção como ser humano. Né? Eu acho que o artigo, então, é um pouco uma resposta a essa interpretação, que já era uma interpretação tentando colocar um pouco de sutileza no assunto do uso de AI. Né? Já era uma interpretação que dizia, calma aí, não tem coisas que amplificam um lado, mas amplificam também um lado ruim. E o que esse artigo vem é uma nova camada de sutileza nessa interpretação, que é
calma aí. Mesmo, né, eu já vou dando um spoilerzinho aqui para a gente discutir, né, que mesmo pessoas que se encaixariam nessa interpretação, pessoas que teriam um domínio muito profundo sobre um determinado ramo do conhecimento, mesmo assim, há armadilhas profundas que podem afetar, no fundo, a capacidade mesmo de long term, desses profissionais, dessas pessoas. Boa. Vamos falar dessas coisas aí. Manda bala, Luiz. Eu também tenho algo a falar sobre a leitura desse Augmentation Trap aí, que na verdade soou para mim mais como uma armadilha do ponto de vista de uma ratoeira, algo que você se interessa, você vai. É como se fosse o canto da sereia. Você vai achando que está te levando e vai te levar para um lugar maior, melhor, mais produtivo, enfim, o adjetivo que você quiser colocar aí, mais criativo, e tem o seu custo por trás aí, que é um custo que pelos estudos que a gente teve acesso, parece que não são tão benéficos assim, né? Que é aquela questão do estudo polonês lá dos médicos de análise de colonoscopia, que pessoas com muita experiência, mais de 2.000 análises do adenoma lá para detectar adenoma, que passaram a usar uma ferramenta especialista de IA para a detecção disso, e durante um tempo, e depois que eles foram testados para ver se eles conseguiam detectar a mesma coisa sem a ferramenta de IA que eles começaram a ficar acostumados a usar, eles perderam 20% da capacidade deles, era de 28% de acerto, passou para 22%, então a variação de 6 pontos percentuais aí acaba sendo 1/5 de perda, né? E pessoas muito experientes, muito experimentadas, que caíram nesse canto da sereia aí de algo que vai facilitar a vida dele, vai aumentar a produtividade dele, vai diminuir o tempo que ele gasta fazendo tais coisas. Eu acho que essa conversa e esse artigo, ele acaba indo muito para um ponto bem core do ser humano, que é: beleza, e se tiver uma ferramenta que substitui um monte de coisa, o que a gente vai terceirizar, o que a gente vai delegar e o que a gente nunca deveria delegar? Ou será que tudo isso que eu sempre fiz, todas as coisas que eu pensei para mim de profissão, de carreira, estavam erradas e eu deveria me concentrar em outras coisas que de fato é o que me dá prazer, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer, etc. Ou, enfim, eu acho que tem muita coisa que a gente pode tocar nesse ponto aí, que é um ponto meio do propósito mesmo, de uma reorganização dos desejos e dos. Estava vendo uma porra de um vídeo de um cara desse de startup falando de Monday People e Friday People. Não sei se vocês viram esse daí. Que tem os Friday People, que são as pessoas que, porra, sexta-feira estão no topo da felicidade, né? Porra, vem o fim de semana e tal. E tem os Monday People, que é aquela galera que ama o que faz e que, porra, chega segunda-feira, tá feliz pra caramba porque vai trabalhar de novo. E aí o Friday People é a galera que odeia o que faz, odeia o que trabalha e tal. E que eu acho que tem uma coisa aí que talvez a gente comece a conversar sobre isso, é transformar, inverter isso. Se a gente conseguisse fazer com que a segunda-feira virasse a sexta-feira. Porque esses caras que ficam nesse blá 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 de porra, segunda-feira é aquele povo que ama o que faz, ama o trabalho, ama não sei o quê, mas ele odeia o fim de semana por quê, né? Vai ver que não tem família, não tem filha para passear, não tem coisas boas para fazer, é o tarado maluco do workaholic que só quer trabalhar. Mas se a gente pudesse inverter essa equação e se a gente de fato tivesse um propósito ou
uma função, uma missão na vida, que te desse muito prazer e que fosse exatamente o que você gosta de fazer o tempo inteiro, e algumas coisas fossem delegadas para uma outra coisa inteligente que faça por você aquelas outras coisas ali. Eu acho que isso tem muito disso também, assim, de que coisa eu delegaria, né? Porque, por exemplo, esse resumo do que eu fiz para hoje, eu deleguei. Eu fiz um monte de anotação num bloco, ficou extremamente desorganizado, me deu preguiça de organizar, e eu joguei no Claude e falei, organiza isso aqui para mim, por favor. E ele organizou. Eu deveria ter feito isso ou não? O processo de organizar, ele é importante para mim, para minha mente, para minha saúde mental, por exemplo? É foda. Essa, Eu essa, essa diria, bom, armadilha é foda mesmo. É por aí é mesmo, né? assim, sim. É, o fato é isso. O fato é que tem uma. Os resultados do trabalho que a gente faz, muitas coisas são penosas mesmo. Né? São penosas. E eu vou te contar que a gente, eu acho que não tem uma. O problemático é que a gente não tem, eu acho, uma resposta muito clara a priori. Por exemplo, se você me faz essa pergunta se você deveria ou não, a minha impressão assim de cara é o seguinte: você perdeu uma série de oportunidades de reflexão sobre como você deveria montar a sua narrativa. Com certeza. Isso, no passado, forçaria você a refletir sobre a narrativa, a Aham. fazer uma reflexão sobre a sua deriva pessoal, de como você montaria aquilo. O Uhum. seu julgamento sobre isso é importante ou não. Existia pelo menos as 1.200 possibilidades de escolha narrativa. Uhum. Né? E o que você fez foi offload aquilo. Offload aquilo para Exatamente. uma narrativa emergir e você, bom, inclusive você encurtou o trabalho. Se isso daí causa no longo termo algo, Com certeza. eu vou ousar dizer que sim. Que sim, é o Agora a que o questão estudo é diz se também, né? esse, É o que o se estudo diz esse em também. particular, se o uso de vez em quando disso causa, acho que não. Né? Então acho que é sempre a questão de que é o famoso uma tacinha de uma tacinha de vinho vai matar uma pessoa? Não, mas pô, uma garrafa de vinho todo dia vai. Ou, quer dizer, um garrafão de vinho todo dia provavelmente vai. Bom, não sei. Tem gente que toma mais vinho que eu, não sei. Eu imagino que vai fazer muito bem à saúde. Eu acho que um pouco que o artigo traz, quer dizer, não são assertivas determinantes dizendo aí, em todas as condições, vai levar a algo que degenera o skill. Inclusive, acho que depois a gente pode publicar um resumo no final dessa conversa, um resumo de alguns pontos do artigo, e eu acho que vai ilustrar bem o caso aqui. Mas talvez a gente possa até compartilhar, hein, Paulo? Sim, Aqui na vamos sim. tela. Tem um load aqui, tem um gráfico dele, onde o artigo ele criou uma modelagem, antes de mais nada, ele criou uma modelagem sobre um modelo de como se desenvolve produtividade, skills e a relação de AI. E ele define parâmetros formais e formaliza essa relação entre desenvolvimento de skill no longo termo, uso de AI e o nível de expertise que a pessoa tem e a dependência entre, entre o ganho no geral, né, entre o uso da AI e o skill que a pessoa tem. Então ele faz uma formalização desse processo. Mas isso é uma formalização que ele mesmo alerta. E bom, nessa formalização, ele alerta o seguinte: olha, tem algumas faixas aqui, mesmo segundo o modelo, haveria um ganho. Haveria um ganho em que a skill caminha junto com a AI, certo? Principalmente em Vamos, experts, né?
principalmente com experts usando, né? Sim, principalmente o expert usando. Mas o que ele alerta é, mesmo experts usando, é fácil você cair numa faixa grande também, uma faixa grande também, onde isso não acontece. Uhum. O principal motivador disso é, um, é o short term, short termismo, né? É você focar no ganho imediato. Um ganho imediato eventual, por exemplo, tem uma reunião, já li sobre o problema, já pensei sobre o problema, já tenho uma reflexão sobre o problema, vou dar uma organizado aqui, mas se rápida. Isso é uma atitude short term, que eu acho que foi o que, inclusive, o Luiz Eugênio fez. Ele Tinha leu o muita coisa artigo, ele anotada. trouxe o artigo, ele já tinha lido sobre o artigo, já tinha refletido sobre o artigo. Então o que ele fez foi, deixa eu acelerar aqui o passo. O que o artigo alerta é que uma pressão constante no short term faz com que você caia, você passe fácil dessa faixa para essa faixa, para a faixa onde você começa a deteriorar. É quase como se você dizer, uso repetido, porque aí tem vários outros artigos que eu acho que a gente deveria até explorar em outras conversas. Eu acho que esse tema é mais vasto para a gente nem tocar na ponta do iceberg numa conversa aí que vai ter 40 minutos. Que são o comportamento nosso em relação às LLMs, que tendem, por várias outras características das LLMs e como nós antropomorficamos a nossa relação com a LLM e projetamos elas em nós e nós nela, caminha para algo que alguns comportamentos que eu tendo com o tempo a confiar nela, mesmo os experts, e aí ele deixa de dirigir a LLM de uma maneira mais assertiva, para não conferir mais e não planificar mais os outputs. Então tem uma série de outras coisas em torno do short term que empurram nessa direção. Mas o impacto mais, vou dizer assim, o impacto mais denso ali do artigo vem com o estabelecimento de você adotar uma lógica permanente de foco no ganho do short term. E se há um incentivo nas empresas, ou na sua vida, ou em alguma coisa, onde você foca apenas no ganho do short term, há pelo, pelo visto, há uma probabilidade grande de você cair aí no processo de degeneração dos seus skills. E é uma armadilha meio sistêmica também, né? Porque dentro das organizações vão ter essa reflexão, né? Se a gente não fizer, os outros vão fazer, né? E aí a gente vai perder competitividade, a gente vai perder produtividade, a gente vai perder esse timing aqui de fazer as coisas rápidas e mais baratas e entregar de forma mais eficiente, teoricamente, né? Mas aí o estudo fala uma coisa interessante também. E no longo prazo, né? A organização que pula 100% nessa onda de produtividade pode perder muita capacidade daqui 3, 4, 10 anos, né? E a organização que talvez vá manter algum tipo de julgamento ali old school, vamos falar assim, pode ganhar também essa corrida mais do longo prazo, né? E é muito atraente, assim, essa oferta, né, que aparece aqui, né, para as organizações, né? Pô, vamos fazer as coisas mais rápido, vamos fazer as coisas mais, né, de forma mais teoricamente eficiente, né? Mas o preço ainda a gente não sabe exatamente o que vai vir aí no final, né? Eu acho que isso dialoga, em um certo sentido, hein, Palavão, você falando, com um livro que eu estou lendo recentemente, que é o Incorruptible, do Eric Rice. Né? O cara do Lean Startup, né? O cara do Lean Startup. Onde ele faz uma análise, é um outro viés, mas é o impacto da
visão de short term na, na vida empresarial inclusive na mortandade de empresas extremamente inovadoras, e quando eles migram para um impacto, um management só de short term, tem um impacto, uma degeneração de tudo, né, dos conceitos de profit, etc. E tem toda uma coisa que, a despeito de saber que causa o impacto, que empresas faliram porque passaram a ter um impacto de só uma visão de short term, ou que inovações foram perdidas por causa disso, continua sendo a lógica predominante. Sim. Certo? Então, tem a questão aí que essa pressão do short term é uma pressão estrutural, né? Estrutural, meio sistêmica. São poucas as empresas que conseguem ter realmente um planejamento, mesmo guiado por long term. A maioria das empresas, mesmo das big corporates, etc., embora com todo o blá 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 de long term, meu irmão, é o quarto, é o profit do quarto que rege toda a maioria das decisões, né? Tirando as exceções que comprovam a regra nas grandes corporações, é esse o mindset. E aí, a gente vê para isso daí. E aí o artigo do negócio é o seguinte, é muito danoso isso, porque a externalidade aí, no caso, é a capacidade do seu trabalhador. Né? Você está deteriorando a capacidade mental e os skills do seu funcionário, você está tornando ele mais incapaz. Mais incapaz. É isso. Para alcançar resultados mais imediatos. Uhum. Então, é algo muito, muito interessante para se refletir e para se analisar, né? Fala aí, Luiz, você ia falar de como evitar isso. O que eu acho, assim, a gente está agora surpreendido. Esse Life After AI é interessante, porque realmente foi um marco, né? Essa tecnologia que surgiu, que é algo que nos faz pensar que tem inteligência, que é inteligente, porque ele é um modelo de linguagem, e linguagem para a gente é algo muito importante do que a gente é, como a gente pensa, como nós somos. Linguagem é tudo para a gente, né? Então, você tem uma máquina que sabe falar contigo, ela dá a impressão de que ela é, de fato, inteligente. E você se atacha a ela. É uma evolução da economia, da atenção para uma economia do attachment. Isso eu vi num podcast daquele Tristan Harris, que é um cara bem questionador de todas essas coisas, desde das coisas de mídia social e como é que a gente foi ficando viciado nelas e como aquilo tudo, o design da coisa foi feito para nos prender e não nos deixar sair. E os modelos de linguagem teve um momento que deu uma guinada para nos atachar emocionalmente também. Então tem vários casos de pessoas que se atacharam de uma tal maneira que, até coisas drásticas, né? Se mataram, ficaram tão emocionalmente presos àquilo dali. E é o desenho da coisa que foi feito para isso, assim. Então, a gente está fazendo isso agora, a gente está começando a criar essas ferramentas. Se a gente tivesse pessoas pensando e se dirigindo e fazendo, que é algo que a gente também tenta fazer nos produtos que a gente entrega para os nossos clientes, né? Ferramentas que não entregam de mão beijadas, ferramentas que não querem responder tudo a qualquer custo, que não querem te agradar a qualquer custo, que não querem concordar contigo sempre, que sejam capazes de dizer que não sabem alguma coisa ou que sejam capazes de te botar para pensar e não simplesmente te dar tudo de mão beijada.
É algo muito parecido com o que a gente fazia na Moleque de Ideias há muito tempo atrás com as crianças. Assim, a gente tinha uma preocupação e uma coisa muito intensa de não entregar de mão beijada como fazer as coisas. A criança estava querendo fazer algo e a gente. Descobrir, né? Exato, a gente não. E se essas ferramentas que a gente está criando agora, certo? Evidente que tem um calhamaço de coisa que a gente não tem controle, que é muito forte, que é a economia de mercado e que é a galera do hype querendo IPO e querendo ter bilhões e bilhões e bilhões, que é muito difícil de. Mas assim, pessoas que legitimamente estejam interessadas em fazer ferramentas de IA que não entreguem de mão beijada, mas que nos provoquem, nos façam pensar, nos façam evoluir e sejam alguém que está ali te provocando para você ser melhor, para você. Eu acho que essa é a direção otimista da coisa, entende? Porque assim, tem um lado pessimista, que é óbvio, que é viciante pra caralho e que é muito fácil de usar e é muito simples de você falar assim, pô, tô sem tempo, eu tô apressado, eu tenho que fazer tanta coisa, tô cansado, pô, vou usar isso aqui pra me ajudar. E é muita coisa. Às vezes você acaba fazendo muita coisa paralela, né? E atrapalha mais ainda, né? Você fica mais confuso. Exato. Com quem você está fazendo, com quem está lidando, né? Que tipo de conteúdo é aquilo, o que você precisa fazer, né? Sim, sim, sim. Uma coisa que eu estava pensando aqui, eu achei interessante, Luiz, e outra coisa, enquanto eu explorava um pouco esse artigo também, eu fiquei pensando, né? Eu acho que é legal dar um passo para trás, assim, né? Na história da tecnologia digital, principalmente nos últimos anos, a gente teve uma enxurrada de ferramentas e tecnologias para a produtividade, né? Então, teve muita coisa que surgiu, né, nesses últimos anos, né? Por que que IA é diferente? Por que que a gente fez Life After AI, né? Por que que IA é diferente? Porque todas as ferramentas e tecnologias que o ser humano foi criando, eles foram dando uma certa enferrujada em habilidades que o ser humano tinha, mas que talvez não fossem tão relevantes assim. A calculadora, por exemplo. A calculadora, ela ajudou a fazer cálculos muito mais rápidos, às vezes muito complexos, mas não sei o quê, mas, cara, a matemática é um universo infinitamente maior do que você fazer continhas. Então, ele não ele não substituiu algo fundamental no pensamento matemático, ele te deu uma ferramenta que realmente te amplifica ali num negócio. Agora, o mapa, o GPS, por exemplo, ele foi uma ferramenta que foi tirando um pouquinho da nossa capacidade espacial de se orientar. Se você sempre usa o Google. Viajar mudou, né? Viajar mudou completamente. A gente não Mas se sabe você. para onde está indo, né? Você está Exato. seguindo o Mas mapa ali, né? o danado é assim, você está indo para um outro país, uma outra cidade, uma outra coisa, você vai ter que usar aquilo, entende? Tem que usar. Usar o guia Rex e ficar na rua, olhando as placas e Placa, perguntando, né? não dá. Agora, eu vou para a escola da minha filha, eu vou botar de novo o Google Maps, entendeu? Eu vou para um negócio que eu vou toda hora. Meu irmão, bota a tua cabeça de novo para funcionar, amigo. Caminho, rua, entende? Direção. Pior que em São Paulo eu ponho porque pode ter um acidente, eu fico parado 3 horas no negócio aqui, eu tenho que pôr, Tem que aí isso, ele me tem isso. avisa também. Isso é Tem útil, isso, isso é tem isso. útil. É isso que a Mas gente isso quer. isso é muito ruim em dilúvio. Não sei se tu É já ruim, passou por eu... isso. Em Não, dilúvio, a estrada que tá verdinha, que ele manda você ir, é porque tá não alagada. tem ninguém. Não tem ninguém. Vai no vermelho, que o vermelho é melhor. Mas é isso, e tem muito. Outra coisa que a gente tem falado muito, né? Que é a delegação do julgamento, né? Eu acho que é aí que muda muita Eu, coisa, né? eu acho isso daí que é o enorme mudança aí. Porque as LLMs, elas sugerem, elas emulam, Te elas convence, né? imitam, Te elas convencem, né? mimicam, Elas são muito boas nisso, né? elas emulam um julgamento. Que não tem julgamento nenhum. Exato. E julgamento é algo que é um exercício, primeiro que envolve dimensões que são puramente humanas. Existem dimensões, muitas vezes, morais, éticas, né, no processo de julgamento que é, é, não é algoritmizável, propriamente dito. Né? São marcos, são nortes, que tem como base,
princípios morais. Né? Então, isso tem isso. Outra coisa é que julgamento muitas vezes é projeção de futuro. As LLMs são programadas baseadas no passado. Certo? Então, há uma imaginação, um processo imaginativo do que a sua intuição, a sua vivência e a sua visão difusa sobre os sinais que existem no mundo ao redor, você joga no futuro. Então, quando você começa a. Bom, isso eu estou indo para os casos mais extremos, mas tem vários outros casos. Casos de consequências técnicas. Né? Você vai por ali ou vai por aqui. Isso tudo é sempre baseado, quando você faz um julgamento desse, é baseado na sua experiência, na sua visão, mesmo evitando essas fronteiras mais vagas que envolvem questões morais. O julgamento sempre é esse salto que nós fazemos, né? Devemos ir para aí, baseado no que eu estou vendo, baseado no que eu projeto. Isso é um treino. Isso é um treino, um exercício constante. E essa armadilha de você delegar o julgamento, porque a LLM pode imitar alguém que está fazendo o julgamento. Imitar só. Imitar a maneira como ela se expressa. Imitar como. É como se fosse, guardado em devidas proporções, aquelas pessoas que não entendem absolutamente nada de nada, mas dominam meia dúzia de palavras. Isso aí todo mundo já cruzou com essas pessoas no mundo. E que enganam bem, não entendem nada, mas dominam bem certos termos e saem falando e parece até que entende. Então, e parece até que sabe para onde vai. Isso é uma beleza. Nós temos seres humanos que são assim. As LLMs é como se fossem coisas desse tipo. Então, se não há um entendimento sobre isso, e o julgamento ele é custoso. Ele é custoso emocionalmente. Emocionalmente ele é custoso. Porque você, quando se faz o julgamento, você diz, eu decido entre A, B, C, D, E e F. Eu decidi por aqui. Isso sempre há um peso. O peso da sua decisão. Traz consequências muitas vezes, né? O peso da sua decisão. O peso de você ter que depois quando você começa. O risco quando você começa ao risco de você transferir julgamentos para sistemas computacionais, você não tem nenhum senso de julgamento. Ponto. Não tem nenhuma capacidade, de fato, julgar. De fato, não há como. Ela é incapaz, na sua essência, de fazer um julgamento. E aí vem o negócio do artigo. O pior é você se desacostumar a exercer essa prática do julgamento. Eu tenho trabalhado muito numa parte aqui de problemas que são em sistemas computacionais, a gente trabalhando em modelos neurosimbólicos de computação usando LLMs, né? Então, que é o trabalho de você tentar tornar determinístico certos processos onde você usa também agentes baseados em LLM. E de vez em quando a gente entra numa discussão, pelo menos eu trago essa discussão, que é o processo de tornar determinístico, ele exige o ser humano in the loop ativo. De vez em quando a gente se perguntou, né? Que as empresas estão aware disso? As empresas estão e hoje, depois desse artigo, eu vi como isso pode ser extremamente beneficial para escapar do augmented trap. Porque ele exige, de fato, um processo em que você toma uma decisão. Porque toda vez que você sedimenta alguma coisa, você precisa tomar uma decisão de como você vai sedimentar aquilo. Se você concorda ou não concorda.
Se você vai por ali ou se não vai por ali. É uma constante. E, claro, isso tem o processo de que isso interrompe um pouco essa sensação de rapidez, porque passa a não ser algo mais do tipo larga aqui e você a 350 por hora você chega no ponto B, mas você começa a ver que é necessário você ir um pouco mais você ir mais devagar e você intervir com a percepção humana nas decisões chaves do processo. E você constantemente, os humanos, manterem, averiguarem, checarem a decodabilidade disso constantemente. E não a delegação permanente para uma rede de agentes autônomos gerando as decisões e o conhecimento, né, da empresa, etc. Sim. Tem Enfim, coisas que, assim, o substituição do artigo julgamento. cita muito isso, né, Luiz? O artigo cita muito isso aí, que são é, é, quais seriam quais seriam preocupações ou ações que empresas adotando AI deveriam ter para evitar o augmentation trap. Uhum. Uma dessa tem que sair do shorter mesmo. Beleza. Isso é o grande arcabouço é esse. Mas é mais do que isso, né? Eu acho que o artigo cita vários pontos aí Eles dão interessantes aí. algumas É, direções, né? é, direções, que eu Mas acho fala aí, Luiz, importantíssimo. você ia comentar alguma coisa aí. Ele dá essas direções, mas assim, tem algumas que eu acho que não são, que são muito focadas ainda no modelo de ensino, sabe? Uhum. Porque ele dá aquele exemplo da companhia aérea, né? Que ele força os seus pilotos a terem não sei quantas horas de pegar o avião e dirigir manualmente, porque ele 90% do tempo é o autopilot que está dirigindo, mas ele é obrigado a ter horas de voo para ele não perder essa habilidade, porque se um dia essa coisa parar de funcionar, ele ainda tem ali a capacidade de descer o avião e não matar todo mundo, né? Mas às vezes, quando você vai para um artigo desse, muito acadêmico, muito tal, ele tende a querer fazer algo, um modelo que seja um modelo meio chatinho. Ah, pô, eu estou fazendo aqui um negócio que está 90% do meu tempo navegando em autopilot e aí para e fala assim, escreve aqui todo esse código aqui agora, porque eu não sei se é por aí, entende? Eu acho que a provocação e forçar o sujeito a não perder os skills que ele tinha e que ele consiga evoluir esses skills e aprimorar e eu acho que pode ser de uma outra maneira e não dessa maneira muito provinha de escola de segundo grau. Uhum. Eu acho que tem uma Agora maneira acho que mais verifica aí interessante. agora. Agora faz o código aí você. Do Agora, zero. exato, exato. Que é uma coisa Uhum. que assim, que eu fiquei pensando de exemplos de coisas, né, de analogias de coisas que são semelhantes a isso que a gente está passando agora. Aí tem aquele filme Fantasia do Walt Disney que tem o Mickey lá, que é um aprendiz de feiticeiro, e isso é muito relevante nesse momento que a gente está agora, que é os aprendizes, é como se a gente tivesse cortado a escada que dá acesso ao cara ser um feiticeiro. Porque lá no final do filme, depois que a merda está instalada, que o Mickey tem que limpar, né, o negócio. Ele, como aprendiz, ele tem que limpar. E ele não está afim de limpar, ele acha que aquilo ali é um serviço que ele não quer fazer, é indigno. E aí ele começa a pegar a varinha e automatizar ali a limpeza e tal. E o negócio sai de controle, é uma loucura do cacete. No final chega o sênior que vai lá e fala: não, beleza, deixa eu resolver aqui e resolve. Sendo que o problema é que esses sêniors vão parando de trabalhar, vão se aposentando, vão morrendo, etc. E a escada está sendo limada e os aprendizes estão não aprendendo nada, porque o caminho para aquele cara desenvolver aquelas competências todas que ele tem, essa criançada não passou, não vai passar, sabe? Não, não experimentou. Esse julgamento ele só é muito determinante em quem já vivenciou coisas, né? Quando você pede uma receita para o chat GPT, ele vai
catar lá naquela porrada de coisas de dado que ele tem e vai começar palavra por palavra a escrever algo que parece uma receita, sendo que ele nunca comeu, ele não sabe o que, que é o gosto de uma comida, o cheiro de uma comida, ele não entende nada sobre isso, ele não sabe o que, que é a tua filha dizer, tá ruim, eu prefiro a comida da escola, sabe? Ele não tem ideia do que é Que comer, é o mundo. mas ele Que é o sabe mundo. fazer uma receita, ele sabe escrever uma receita com um monte de coisa, sabe? E a galera tá delegando absolutamente tudo, estão delegando coisas amorosas, sabe? Tipo, será que o que, que eu faço para conquistar minha esposa, meu marido? Será que ele me ama? Será que ele me trai? Ou vai fazer uma viagem, você delega para uma IA planejar a sua viagem toda. Porra, então deixa o robô viajar, porra. No final ele faz um slide. No final ele faz um slide para você, uma apresentação. Ó, como foi Te legal ir conta. para Pompeia. Pompeia é muito legal. Pompeia tem isso, tem aquilo. Porra. É verdade. Mas Viagem, viagem é um negócio que impactou muito, assim, né? ele cita essa história aí desse colapso realmente na formação dos skills, que é o colapso o artigo cita explicitamente isso daí que o Luiz elaborou aí, né? Que é esse risco do colapso de repente não tem mais ninguém experiente, mas Exato. naquele depois de 10 anos sumiu. Você só tem isso, só tem pessoas usando a LLM emulando uma experiência, Uhum. onde o julgamento deixou de existir. Né? A deriva da experiência deixou de existir, disponível no estoque. No estoque da sociedade, ela desapareceu. Eu estou pensando, Padovan, como isso influencia essas nossas conversas sobre o estabelecimento também de pontos humanos de conversa dentro das instituições. Né? Porque, na verdade, isso daí volta para o que o Luiz está falando. Eu acho que me deu um estalo aqui, em algumas coisas que a gente conversa, né? Quer dizer, o que a gente está tendo é que. Como é que você. Como é que. No mundo em que você pode exacerbar isso, como é que se mantém esse contato, né, sem ser algo também que o Luiz fala, esse negócio assim meio scholarship, que na prática não funciona. Né? Sim, sim. Na prática, no mundo real, como é que você. Não é fazendo um tutoring automatizado também que você vai chegar e Forçar, né? resgatar esse mundo perdido. Como é que se ataca isso? Quando você injeta também aí numa organização. Imagino que esses pontos humanos de contato reais têm uma relevância. Ganham Um ainda ponto mais pra gente, agora. acho que tem um ponto para a gente explorar aí em outras conversas aí. Com certeza. Mas eu acho que ganha uma relevância muito grande como contra. Não um contrapeso só, né? É mais do que contrapeso. Cara, é brutalmente poderoso e assim, é uma ferramenta que de fato pode transformar tudo, né? Do jeito que a gente faz, as coisas que a gente pensa. Por exemplo, o Scorsese, aquele exemplo que eu dei do outro dia do Scorsese, ele é um cara que faz filme experiente pra cacete. Eu nunca esperaria que ele estaria usando o IA para alguma coisa. E ele está usando o IA para fazer storyboard das cenas que estão na cabeça dele, mas às vezes ele não tem ferramental para se expressar e para botar aquilo num papel, num desenho e falar, eu quero assim, eu quero que faça desse jeito aqui. Né? Não é substituir ele, não é substituir a narrativa, não é uma IA que possa fazer um filme igual o Scorsese faça, mas é algo que dá. O Michael Jackson, por exemplo, Michael Jackson, ele cantarolava as músicas para algum produtor, um IA que era humano, ir lá e botar na prática aquilo dali com baixo, com bateria, com isso, com aquilo, e aquilo funcionar. Mas ele cantarolava. Michael Jackson talvez não seja um bom exemplo a gente dar aqui, né? Por causa daquelas outras coisas.
Mas ele é um exemplo de, se ele tivesse acesso ao Suno, por exemplo, ele iria cantarolar e um arranjo ia ser feito, ia ficar bonito, mas ia ficar comumente bonito, porque é buscado naqueles dados de músicas que foram inseridos ali e, pô, agradável demais, bonito demais. Mas me dá um arranjo para essa, faz um arranjo aqui. Outro dia eu vi um cara usando isso desse jeito. Ele cantarolou um trecho de uma melodia que ele tinha na cabeça e fala, eu quero que seja um arranjo com sax, com isso, com aquilo, e por trás você faz assim uma coisa meio anos 70, nananã. Pô, saiu bom demais aquilo lá, sabe? E tem um ferramental que eu quero fazer um filme, eu não tenho dinheiro para fazer filme, eu não tenho acesso à produção de um filme, eu não tenho acesso a todas as pessoas que vão trabalhar no filme, não sei o quê, mas de repente eu tenho ideia e eu consigo usar ferramentas que... Então, tem lados assim que a gente precisa de fato botar a cabeça para pensar que tipo de direção que a gente quer dar para esse tipo de ferramenta brutal, né? Se você tivesse acesso a um Mozart para ser o seu mentor, mas não fosse um Mozart que te humilha, que nem no filme do Amadeus, que você toca uma melodia e ele fala, tá, muito fácil, e toca igual e não sei o quê, mas fosse um Mozart do teu lado que consegue te fazer evoluir musicalmente, entender como é que as harmonias são, como é que as melodias são construídas e tal. Que é mais ou menos isso, né? Tem um treco que tem muito conhecimento ali dentro. Ele erra. Eu me pergunto só de novo. Todos esses exemplos, tem alguns exemplos aí que eu concordo, claramente. Esse exemplo do Mozart é o problema que eu não sei se de novo a gente cair no negócio seguinte. Por que não o Mozart conviver com um ser humano? Por que de novo a gente chegar e cortar e tornar aí a relação humana dispensável, substituível, que era melhor uma outra coisa? Por que de novo essa escolha de eu sozinho com aí eu performo melhor do que eu lidar com outro ser humano? E eu prefiro cantarolar agora para um Suno em vez de cantarolar para um camarada que ia trocar uma ideia comigo sobre outras coisas. Verdade. Eu acho que essa armadilha, eu acho que é uma armadilha maior do que esse augmentation trap. É uma armadilha do isolamento. É uma armadilha do eu sou foda. Eu não dependo mais de ninguém. Eu sou uma pessoa que agora o meu potencial criativo, o potencial que eu posso dar uma banana para todo mundo. Eu não sou mais... É algo que caminha a humanidade, caminha a gente, sistemicamente, para um mundo que é um mundo perigosíssimo. Porque se você... O negócio da social media já trouxe isso. Já trouxe as pessoas se afastarem dos contatos reais. Depois de 10 anos que a gente vê como fenomenologia, a despeito de todas as coisas positivas e das coisas, não sei o que de fato gerou sistemicamente, politicamente, na sociedade, não sei o que, foi quase um destreinamento. Quase como se fosse assim, as pessoas se destreinaram a conviver com outros seres humanos, a ter relações com os seres humanos, não sei o quê. Por quê? Porque tem um acômodo, eu acho que tem a pressão do tempo constante. É tipo assim, cada grande revolução tecnológica existe algo que é tipo, eu preciso depender menos dos outros, ou eu posso produzir mais em menos tempo. É sempre essa tirania da velocidade, da compressão da capacidade produtiva, que não gera qualidade melhor necessariamente. Sabe disso. Mas é um mito que se propaga em todas as escalas. Então a gente vê muitas empresas muito... Inovação, criatividade, né? Tem o seu timing, tem o seu momento, não é assim que acontece, né? Não é acelerando, né? Então, eu acho que... acelerar, o que eu quis dizer assim, às vezes tem tem um exemplo do Scorsese que é um exemplo diferente, eu acho que o do Scorsese porque eu acho que o do Scorsese
pelo que na minha percepção, é o quê? É uma pessoa usando um negócio para expressar melhor a sua ideia para outros seres humanos. Isso, isso. Isso é diferente de você abdicar do outro ser humano, porque você agora não precisa mais dele, você acha que não precisa mais dele. Sim, E que mas ele não contribui em nada mais para você. exato. Tem esse lado perverso, sim, da dessocialização da coisa, mas o fato de você ter uma ferramenta que te permite experimentar. Porque o que acontecia com o Michael Jackson? Ele tinha que cantarolar numa música, mandava para alguém ia levar o tempo dele, no tempo dele, para fazer alguma outra coisa, ia mostrar para ele o resultado, ele ia falar, pô, gostei mais ou menos, tem um pedaço que ficou assim, assado, não sei o quê. Então, eu imagino que se tivesse uma ferramenta que dessem na mão do Michael Jackson para ele gerar outras melodias, fazer experimentos, ia ser útil para ele e talvez para a humanidade, que ia surgir muito mais música. Agora, queremos mais música do Michael Jackson? Não, talvez não. Eu não quero. Eu gosto, mas eu acho muito, às vezes, repetitivo. Então, tem isso também. Para que eu vou potencializar o Michael Jackson? Eu acho que tem uma questão aí do uso de um pouquinho também do uso de AI no mundo de startup, no mundo que a gente está envolvido fortemente, mas uma provocação que eu tenho feito para alguns amigos meus, são investidores, etc., que no mundo em que a AI chega e torna a velocidade cada vez mais uma commodity, certo? Porque é velocidade por velocidade. Todo mundo agora pode ter potencialmente o máximo de velocidade. Certo? O que realmente essa febre da startup de gerar cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente, cada vez em contato com o cliente, mas se isso não é mais um ponto diferencial, né? O que diferencia? O que você é o quê? É a relação com o cliente? A relação com o cliente, o cliente é o quê? O cliente é um ser humano lá também que está passando isso daí. Como é que você se atacha a esse cliente de uma maneira que talvez não é mais aquela sofreguidão de dizer o cara teve uma ideia, qualquer ideia, e você em 30 segundos se apresentou a tua ideia para o cara, que o cara nem sabe se aquela ideia se é boa ou se não é. Se ele amanhã, no outro dia, se ele já não ia acordar pensando, cara, eu nem queria mais essa ideia. Quer dizer, será que não é essa coisa que a gente tem que produzir mais e mais rápido e não sei o que, e todo mundo, né? Todo mundo tem que produzir mais e mais rápido, isso é sinal de que... A pressão é essa, exato. Mas a pressão, quando isso é algo raro, a raridade sempre torna em ponto um diferencial, né? A raridade sempre torna um diferencial. Quando isso passa a não ser raro, quando você pode fazer qualquer lixo rápido, emulando algo interessante, certo? Já tem essa. Emulando algo interessante, o que tem valor realmente? Não é isso mais. É algo que é mais profundo, é uma conexão de repente mais profunda com o teu cliente, é uma relação mais... Hoje tem vários estudos que consumidores estão rejeitando qualquer coisa que emule, que pareça que vem de ChatGPT, então essa profusão de chatbots está criando, na verdade, uma rejeição a qualquer tipo de chatbot. Então, o chatbot vai revolucionar o Customer Experience, na verdade vai revolucionar tornando a necessidade de voltar a ter... Isso seria realmente uma revolução. Seres humanos reais lá do outro lado conectando com o cara, porque o cara já não aguenta mais. Sim. Você já ficava irritado com o chatbot da Telefônica. Isso. Agora tudo é chatbot imitando o entendimento, ainda tem essa. Isso. E o cara sabe que não é. O valor incrível da pessoa que escreve errado. Aí você vai brilhar, hein, Nilton? Porra, com aquelas teus textos tudo errado. Quando sai o meu texto, eu digito tudo. Não tem errado. Como uma AI escrever desse jeito. Esse vale muito. Eu saio escrevendo rápido, então sai
o D antes o A antes do D. É a minha assinatura. Isso foi o Milton que escreveu. Vamos fechar, né? Mas enfim, eu acho que tem essas reflexões também, sabe? E aí volta, tipo assim. Eu acho que a gente pode ficar nessa brincadeira de brincadeira não, nessa reflexão de ir para um lado e para o outro. Porque eu acho que não tem resposta clara. Acho que a provocação dessa conversa, aqui também a gente refletir sobre essas forças que são, eu diria que são em vários pontos antagônicas, forças que são, mas que com certeza, eu acho que até o nome que a gente está dando para o negócio é o seguinte: vai moldar a sociedade da próxima década. Não. E aí a questão é, de novo, mais uma vez, pela milésima, constantemente o ser humano vai se deparar e as sociedades vão se deparar de novo com o seguinte ponto: o que nós como cidadãos, o que nós como empresários, o que nós como profissionais, né, vamos como sociedade empurrar em qual direção? Existe uma direção que a gente viu, que existe uma direção que, e de novo, provavelmente a gente vai moldar para a direção que vai ser também cheio de yin e yang, né? Não vai ter uma direção que é só, não vai ter uma direção que é só luz, mas eu acredito que pode ser uma direção que é só trevas, que é muito mais dark do que light. Se a gente empurrar numa direção onde tenha suficientemente luz para que nós, como seres humanos, continuamos a fazer a nossa jornada aqui, eu acho que já estaria bom o suficiente. Mas só vai caminhar para aí com uma reflexão, uma ação, uma disposição da sociedade de refletir e agir. Né? Refletir e agir, e eu diria o seguinte: assim, não dá muito para evitar completamente, porque o gênio saiu da garrafa e eu não conheço exemplo na história em que se conseguiu botar o gênio dentro da garrafa depois que ele saiu da garrafa. Só em saiu Duna. da garrafa. Duna então, eles fizeram a gente isso. vai ter que lidar com isso. É isso aí. Vamos partindo para o nosso encerramento, porque a gente falou que ia ficar em 40 e 45 minutos, já estamos chegando a 1 hora de conversa. Pô, mas foi muito bom. Acho que anotei um monte de coisa que nem deu tempo da gente explorar aqui. Então acho que é um bom indicativo aí para a gente promover outras conversas. Quem ouviu até aqui, será que alguém vai chegar até o final aqui? Comenta aí, pô, manda um alô pra gente, manda uma mensagem para mim, pro Newton, pro Luiz aí. E aí a gente vai postando aí nas mídias todas. E aí vou usar a inteligência artificial agora para fazer vários cortes disso aqui. Olha aí. Que eu não conseguiria fazer, nem a pau. Isso. Sozinho. Exato. Para postar nessas mídias todas aí. Exato. Beleza. Vamos catalogando isso na lista de coisas que, pelo menos até o momento, parece que são beneficiais para a gente. É isso aí. Valeu, Nilton. Valeu, Luiz. Valeu. Até a próxima aí, turma. Um abraço. Valeu.